A comunidade bitcoinheira pode ser definida como sendo uma força descentralizada e distribuída de indivíduos que possuem uma mentalidade voltada à soberania e privacidade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por J.J. Lieber, escrito e narrado por Coreia com K. As fundações onde se encontram as grandes empresas de tecnologia estão rachando e começando a colapsar. Mas isso só continuará se conseguirmos de algum jeito garantir que elas não nos escravizem. Muita gente está percebendo que as Big Techs são o problema pujante atualmente, e estão começando a migrar para plataformas abertas que não dependam da AWS, acrônimo para Amazon Web Services, que é um berço de muitas empresas e nodes de moedas digitais, como é o caso da Ethereum. Apesar da internet não ter sido pensada e projetada para que cada pessoa seja administradora dos sistemas que utiliza, novas tecnologias estão aparecendo para os indivíduos terem mais autonomia na rede, garantindo que seus dados, informações e dinheiro permaneçam sob seu domínio. Sistemas operacionais, serviços de mensageria, hospedagem de dados, protocolo de dinheiro, entre outros. A cada dia temos mais opções que garantem a nossa soberania e privacidade. O Bitcoin, por muitas vezes, é a porta de entrada para começarmos a pensar sobre soberania. Pessoas que não se importavam com isso começam a se preocupar com a privacidade e descentralização, tanto que essas características começam a se propagar para outras áreas da vida, saindo das questões financeiras, atingindo áreas sociais e familiares, inclusive profissionais. Ao espalhar a privacidade e a soberania em toda a nossa vida, percebemos que a descentralização garante que não tenhamos pontos únicos de falha, garantindo sistemas mais resilientes, permitindo que a sociedade como um todo colha frutos e se fortaleça ainda mais. Entretanto, apesar de parecer algo simples, não é tão fácil recuperarmos a nossa privacidade. Mas, indiferente da dificuldade, ela deve ser um dos principais objetivos de nossa vida. Desde a concepção do Brasil, o poder está tendendo à centralização. Entretanto, é importante salientar que, em nenhum momento da história, houve uma maior centralização do que o período em que o gordinho suicida conhecido como Vargas estava no poder. Adicione isso ao Marco Civil da Internet, o Pix e outras coisas, e vamos rapidamente perceber que estamos sofrendo um atentado à nossa privacidade e soberania. Mas isso nem de longe está acontecendo apenas no Brasil. Quem não se lembra de Edward Snowden? O americano que expôs a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos mostrando que estavam monitorando as comunicações de todos os americanos, além de seus históricos da internet. E se você acha que pararam de coletar essas informações, irei partir do princípio que você é apenas ingênuo. Agora, se você faz parte daqueles que dizem que não tem nada a esconder e, portanto, não se importa, lembre-se que isso faz tanto sentido quanto dizer que não se importa com a sua liberdade de expressão porque não tem nada a dizer. O Twitter, lar de boa parte dos bitcoinheiros mundo afora, é um excelente exemplo de lugar que está censurando de maneira intensiva várias pessoas depois que Jack Dorsey foi substituído por Agrawal. O simples fato de eles bloquearem o acesso do então presidente Trump à plataforma é motivo de preocupação. Indiferente se você é apoiador, detrator ou até mesmo caso não se importe com essa figura pública. Sei que não sou o único que está enxergando a deterioração das liberdades civis, não apenas aqui nas terras tupiniquins, mas no mundo como um todo, ainda mais com alguns CEOs de empresas de remédios que estão recomendando fármacos de procedência duvidosa para um problema sanitário menos mortal que o anterior. Ao menos, podemos dizer que temos como algo positivo os protestos que estão ocorrendo em vários países contra as restrições absurdas criadas pelos estatistas. Mas, indiferente se estamos passando pelo momento inicial do apocalipse descrito na Bíblia, ou pela queda da civilização moderna, ou pela demolição controlada da sociedade atual, é bom estarmos preparados caso as coisas comecem a fugir muito do nosso controle. Mas antes de falar qualquer coisa, é importante dizer que as pessoas são diferentes, e, consequentemente, essa preparação tende a ser diferente para cada indivíduo. Mas uma coisa é certa. Boa parte desses passos envolve a desconexão da tecnologia centralizada. Então, sendo assim, efeitos de rede e familiaridade com os novos sistemas serão os pontos mais complicados para se gerenciar. Dito isso, vamos lá. Quando falamos de tecnologia e soberania dos dados, existem várias coisas que precisam ser analisadas, mas deixarei aqui as mais básicas e simples. O objetivo principal neste tópico deve ser a capacidade de ser anônimo e soberano, mas ao mesmo tempo ter presença online. O modo simples de começar é usar uma rede privada virtual, conhecida pela sigla em inglês VPN. Elas funcionam muito bem para qualquer dispositivo que venha a ser conectado na internet, seja celular ou computador, oferecendo uma ocultação de IP que pode ser vinculado ao seu endereço físico. O importante a ser destacado aqui é que a VPN precisa ser paga. Lembre-se, se algo é gratuito, você é o produto. Por isso, não troque gato por lebre por sovinice. Algumas boas opções são o ProtonVPN e a NordVPN, este último podendo ser pago via Bitcoin. Tirar o Google de seus dados também é uma excelente maneira de aumentar sua privacidade. Hoje, existe uma tendência de pessoas fazerem o que chamamos de degoogling, que nada mais é do que deixar de usar
todos os serviços do Google. Uma boa opção para isso é usar o celular Pixel e instalar o Calyx OS ou Graphene OS, aumentando absurdamente a sua privacidade. Mas se isso for muito avançado, recomendo utilizar, ao menos, sistemas de mensageria que criptografam os dados, como o Signal e o Element. Se precisar de um editor de documentos online, o Skiff é uma boa opção ao invés do Google Docs. Mas se precisar falar com alguém usando o Telegram ou o WhatsApp, recomendo fazer isso através de mensagens criptografadas com GPG. Agora, quando o assunto são arquivos e documentos na nuvem, entramos em algo um pouco mais complicado e específico. Deixar tudo o que precisa acessar em vários lugares no Google Drive ou no OneDrive é a mesma coisa que disponibilizar tudo isso para um terceiro, já que, literalmente, a nuvem é o computador de outra pessoa. Ao criar nossa própria nuvem para nossos arquivos, diminuímos nossa dependência e, consequentemente, as vulnerabilidades. Uma boa opção para começar seria a utilização do Start9 Embassy em um Raspberry Pi. E se você ainda acha que isso é paranoia demais, lembre-se que assistimos governos e grandes empresas esmagarem pequenas e microempresas e as liberdades individuais sem nenhuma resistência. Por isso, é importantíssimo lembrar que os direitos individuais não são protegidos pela política comum ou ativismo tradicional. Portanto, precisamos defender nossos direitos com ferramentas open source que são resistentes à censura. Saindo um pouco da área tecnológica, uma coisa que pode aumentar a sua soberania é produzir seu próprio alimento e abastecimento de água. Não precisa ser muita coisa. Pode ser algumas hortaliças ou leguminosas plantadas em vasos e uma captação simples de água da chuva. Qualquer coisa já é melhor do que nada. Mas, se mesmo assim não tiver estrutura para tal, recomendo que compre nas feiras da região. Existem vários grupos de pequenos produtores nas redes sociais, onde eles te enviam semanalmente uma cesta variada de produtos por um preço justo, garantindo um suprimento constante, mesmo quando os supermercados estiverem vazios. Se morar no interior, fica mais fácil conseguir acesso a estas redes de microprodutores. Outro modo de dar opt-out em um setor muito regulado pelo governo é mantendo uma vida saudável, descentralizando seus cuidados de saúde. Lembre-se do ditado, é melhor prevenir do que remediar. Ser consciente da sua própria saúde garante um sistema imunológico forte, humor regulado e mente sã. Levantar peso, fazer um pouco de cardio, alongamento e meditação são excelentes práticas para garantir uma vida saudável, além, logicamente, de praticar algum esporte como arte marcial ou até mesmo algum estilo de dança, quando não os dois. Vale a pena também tomar algumas vitaminas que atualmente se fazem insuficientes em nosso dia a dia, como vitamina C, D, zinco e ômega 3. Se possível, evite cidades grandes, se mudando dos centros urbanos para locais onde a densidade populacional é menor. Cidades pequenas normalmente são compostas por pessoas que tendem a se cuidar mais sozinhas, o que é uma grande vantagem. Além disso, conflitos, revoltas e comoções sociais normalmente se iniciam ao redor de grandes metrópoles. O próximo assunto é um tanto quanto polêmico, mas merece ser citado. Caso tenha filhos, uma coisa que pode fazer é o homeschooling ou encontrar uma cooperativa de estudo para crianças. Não é novidade nenhuma que o sistema educacional brasileiro fracassou. Políticas criadas por Paulo Freire e postas em prática por socialistas em um sistema totalmente centralizado pelo MEC provam que o modelo atual mais emburrece do que ensina. Isso sem contar que algumas escolas estão obrigando os alunos a tomar várias doses de remédios de procedência duvidosa, além de obrigá-los a usar durante todo o tempo pedaços de panos imundos em seus rostos. Isso não é algo simples de ser feito, principalmente se ambos os pais trabalham, além de muitas vezes estarem limitados ao orçamento cada vez mais apertado dos salários em moedas fiduciárias. Isso sem contar que o homeschooling no Brasil é considerado crime, apesar de ninguém ter sido punido por este ato. Esse ponto é muito delicado, como já dito, mas é de suma importância na criação das próximas gerações. E quando falamos de família, não podemos esquecer da proteção dela. Já falamos aqui no canal como podemos ter armas de fogo legalmente, mas além disso, saber manejá-las e ter planos para diferentes cenários são imperativos para mitigar qualquer tipo de risco que venha a acontecer. Além disso, estar pronto para incêndios é algo importante também. De pequeno a grande porte. E quando falamos de grandes proporções, estamos dizendo de incêndios na cidade, estado ou país onde vivemos. Ter dupla cidadania e uma rota de fuga caso aconteça alguma coisa no solo varonil também está atrelado à proteção familiar, e é muito importante de se pensar. E por fim, saiba que não podemos fazer tudo isso sozinhos. Apesar de todos os pontos mostrarem que precisamos ter soberania e não ter dependências com terceiros, isso não significa que não temos que construir uma comunidade e aumentar a nossa rede de conhecimento. Pelo contrário, este também deve ser um dos imperativos. Fazer parte de uma comunidade é muito importante, não apenas digital, mas também fisicamente. Conhecer e ser amigo dos seus vizinhos é algo importante em momentos de crise. Ter uma comunidade religiosa, por exemplo, é algo muito bom. Quanto mais pessoas interessadas em liberdade, mais discussões sobre o assunto e mais contingências podem ser pensadas em casos extremos.
Portanto, saiba que ser bitcoinheiro vai além das questões monetárias e stack sets. Existem diversas coisas que englobam outras áreas da nossa vida e que precisamos dar atenção também, principalmente no que tange a informação, estilo de vida, famílias, filhos, cônjuge, saúde e alimentação. E por fim, quero dizer que não estou tentando dizer a ninguém o que deve pensar, apenas quero ajudar as pessoas a seguirem seu próprio caminho, capacitando-as para que possam agir de acordo com as suas próprias conclusões, sejam elas quais forem. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!